Cajazeiras, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, FAFIC, e Academia Brasileira de Direito Constitucional. São ainda parceiros deste evento a nova Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba e a nova Escola Superior de Advocacia desta seccional, o Grupo Claudino, a Imperial Recepções, Cagepa e Design e a imprensa local, os nossos agradecimentos. Continuando as atividades temáticas, teremos a seguir o terceiro painel com o tema Atualidades sobre Direito de Família e Sucessões. Compõe a mesa, presidente deste painel, presidente da subseção de Souza, doutora Adélia Marques Formiga Camboim. Como relator deste painel, coordenador do curso de Direito da FAFIC, doutor Antônio Braz Rolim Filho. Os palestrantes deste painel, conselheiro federal da OAB, doutor Rodrigo Azevedo Toscano de Brito. E o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da Paraíba, doutor Diego Cabral. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra a presidente do painel, doutora Adélia Marques Formiga Camboim. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Daremos início agora ao primeiro painel e vou passar a palavra ao doutor Antônio Braz Rolim Filho, que irá ler o currículo do doutor Rodrigo Toscano de Brito. Bom dia a todos. Quero externar novamente aqui as boas-vindas à FAFIC, especialmente os que não são de Cajazeiras, não são da região, não são nossos alunos, nossos conterrâneos. Sejam bem-vindos a Cajazeiras, sejam bem-vindos à FAFIC. Essa casa, não só hoje, essa casa é da advocacia. Essa casa é da advocacia porque, e me permitam um instante, porque aqui nós temos uma parceria muito forte, muito estreita com a AB, e temos, e é bom que se registre, doutora Adélia, um dos maiores índices de aprovação no exame de ordem na Paraíba, e no Alto Sertão somos a que mais aprova na OAB. Já figuramos por mais de uma vez como a instituição privada na Paraíba, em termos percentuais, que mais aprova na OAB, aquilo que nos dá muito orgulho. Então, esse terceiro painel, hoje, tratando sobre direito de família e direito de sucessões, uma área que por quem tenho muito apreço, sou professor de Direito Civil da Casa, demonstra e tem muito a ver com a realidade do advogado sertanejo, especialmente por ser um assunto da temática de direito civil sem conteúdo econômico, o que muitas vezes torna o desafio da advocacia ainda mais árduo. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para o doutor Rodrigo Toscano de Brito. Doutor Rodrigo possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba, nos cursos de graduação e pós-graduação, professor de Direito Civil da especialização da Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: contratos, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família, responsabilidade civil e direito hereditário. Então, com uma salva de palmas, passo a palavra aqui para o doutor Rodrigo. Senhoras e senhores, em princípio, eu gostaria de dizer um muito bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco, né? E dizer, doutora Adélia, do meu prazer de estar aqui compondo a mesa, ao lado do doutor Antônio Braz também, e do meu amigo Diego Cabral, nosso colega de profissão, e também pessoa
que eu admiro bastante e hoje coordenador da nossa escola de advocacia aqui no estado da Paraíba, sendo um dos meus grandes parceiros, né, de academia, especialmente na Escola Superior de Advocacia, né. Quero dizer também que eu não posso deixar de agradecer ao Dr. João de Deus, que eu vejo que ainda não está aqui, provavelmente foi no Art Shop, o Art Choperia, né, no caso, né, e deve ter demorado mais um pouquinho mais do que nós todos, né, mas eu quero deixar esse agradecimento aqui gravado. De fato, é um prazer muito grande estar aqui, a convite dele, e também ao Dr. Johnny Pereira, um dos organizadores aqui do evento. Eu gostaria de dizer, Johnny, que é muito honroso de nossa parte, nós todos paraibanos, estar aqui no evento de grandeza nacional e com um nível de organização que, de fato, compreende esse aspecto de um evento nacional, como é esse evento que nós estamos passando aqui agora. Também gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas do Brasil que estão aqui conosco. Eu sei que tem vários outros colegas de outros estados da nossa federação, e o faço na pessoa do Dr. Luiz Viana, nosso vice-presidente nacional que está conosco aqui, e dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui na nossa terra, né? É sempre bom a gente estar falando também na nossa terra, muito especialmente aqui no nosso sertão, né? E eu prometi à doutora Marina Gadelha que eu não poderia deixar de fazer uma referência muito importante hoje, que é parabenizar a cidade de Campina Grande, com 155 anos de existência hoje. Portanto, a todos que são de Campina Grande, eu deixo aqui o meu abraço e parabéns a Campina Grande. Muito bem, vamos aqui ao nosso tema. O tema que está proposto, ele é muito instigante, né? Todos nós que advogamos no dia a dia, a gente sabe da importância do direito das sucessões. O direito civil, ele acaba se encarregando sobre todos os nossos momentos, todos os momentos de nossas vidas, né? Desde o nascimento, aliás, desde antes do nosso nascimento, e ele se estende até depois da nossa morte, como é o caso do direito das sucessões. Então, é inexorável nós passarmos por regra de direito sucessório, né? E, infelizmente, eu digo infelizmente porque o direito sucessório brasileiro era muito estável até 2003, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, mas quando nós tivemos um novo código, o direito sucessório passou por uma dificuldade muito grande do ponto de vista interpretativo. E no recorte que nós vamos fazer hoje aqui, que é justamente o da sucessão na união estável, nós tivemos ainda problemas ainda mais graves de interpretação e que a gente precisa passar por eles aqui para que vocês todos possam também debater até o final conosco aqui o que é que se passa no direito sucessório. Portanto, é importante que todos compreendam que nosso recorte no direito das sucessões vai ser voltado para a união estável. Em princípio, eu vou fazer primeiro essa passagem pela sucessão na união estável e, se por acaso nós tivermos tempo, nós vamos tratar também de alguns aspectos polêmicos da união estável intervivos, nas relações intervivos, né? Isso é o que é importante para a gente aqui observar nesse primeiro momento. Vejam, o que é que aconteceu com a união estável do ponto de vista sucessório? Acho que aqui todo mundo deve lembrar bem, nós não tínhamos até a Constituição de 1988 um reconhecimento da união estável no Brasil, né? O reconhecimento da união estável no Brasil só se deu a partir de 1988, com a Constituição. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, disse expressamente que é reconhecida a união estável. Ali ele fala entre homem e mulher, que depois acabou gerando uma grande discussão que desagou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo já disse que a união estável tanto pode se dar entre homem e mulher, como também entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, esse é um assunto totalmente estabilizado dentro do Supremo hoje. Não há dúvida nenhuma que a união estável possa se dar entre casais hétero ou homoafetivos. Portanto, essa não é uma discussão. Mas ali, chegando em 1988, a Constituição reconheceu a existência da união estável e mandou
que a legislação infraconstitucional regulamentasse a matéria especificamente. E o fez, realmente, 2 vezes, uma em 1994, que é a primeira lei de união estável que nós tivemos, e outra, uma lei em 1996, que tratou, inclusive, de aspectos patrimoniais da união estável, inclusive de aspectos sucessórios, como é também importante a gente deixar grifado aqui nessa linha do tempo da união estável no Brasil. Muito bem, mas o que é que aconteceu? Quando chegou em 2002, nós passamos a ter um Código Civil, e o Código Civil brasileiro de 2002 tratou expressamente da união estável, abriu um capítulo específico para a união estável lá na parte de direito de família, e, de um modo totalmente atécnico, é uma das maiores atecnias que nós tínhamos no Código Civil brasileiro, tratou da sucessão da união estável num ambiente totalmente desregulado ali dentro do próprio Código Civil, no artigo 1790 do Código Civil. E esse artigo 1790 do Código Civil, muito provavelmente aqui vários de nós, advogados, trabalhamos com ele, eu particularmente trabalhei bastante com o artigo 1790 do Código Civil, ele trazia uma lógica sucessória diferente da união estável e do casamento. Ele trazia dois regimes sucessórios, um para a união estável e um para o casamento. Lá nesse artigo 1790, ele dizia o seguinte, em grandes linhas, né? Ele dizia o seguinte, que os bens adquiridos, vocês devem lembrar bem, que no nosso caso do regramento sucessório, a lei sucessória ela distingue os bens que são particulares e os bens que são comuns do casal, né? Portanto, os bens que são particulares, aqueles que não pertencem aos dois por vários motivos. Por exemplo, ou porque foi comprado antes do início da união estável, ou mesmo do casamento, né? Ou porque foi recebido por herança, ou porque eu tinha um bem desde antes do casamento ou da união estável e comprei outro bem, e esse bem continua sendo um bem particular meu. E a lei trabalha com os bens particulares e com os bens comuns, essa é uma tônica geral da lei sucessória no Brasil. E o que é que aconteceu? Esse artigo 1790, ele dizia que o companheiro meava, portanto, nos bens comuns o companheiro meava, era dono da meação, e não há dúvida sobre a meação, nesse caso, meação não se confunde com herança, claramente, e, sendo dono da meação, ele também participava da herança dos bens comuns, e era assim que se dizia o artigo 1790, né? Ou seja, o companheiro herdava também uma parte dos bens comuns, era isso que se dizia lá nesse artigo 1790. Esse mesmo artigo também fazia uma expressão muito interessante, que era dizer que o companheiro sobrevivente ele concorria com os descendentes e falava de concorrência dos descendentes com o companheiro sobrevivente na primeira classe de herdeiros, e logo em seguida ele passava para prestigiar outros parentes sucessivos, e assim o fazia no artigo 1790, inciso 3º do nosso Código Civil. E aí veio um grande problema para a gente resolver. Como é que eu não vou prestigiar na frente dos ascendentes e na frente dos outros parentes sucessivos, como por exemplo, primos distantes, que a gente não sabe quem são muitas vezes? Eu conheço primos que a gente não tem a menor ideia de que eles existam, na verdade, né? E a lei falava dos outros parentes sucessíveis nesse inciso 3º. Isso causava uma injustiça muito grande e acabou havendo uma discussão forte em torno da constitucionalidade do artigo 1790, dizendo que ele não poderia criar uma sucessão pior para a união estável em relação ao casamento. E aí se seguiu uma forte discussão em torno desse assunto, que desagou lá no Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo, depois de muita discussão, firmou uma tese em repercussão geral no recurso extraordinário 878.694, que é um recurso extraordinário extremamente conhecido de todos nós, principalmente que militamos aí na área de direito de família e sucessões. E nesse julgado, o STF decidiu o seguinte, entre aspas, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previstas no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado
tanto nas hipóteses de casamento quanto na de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil. Ou seja, em outras palavras, o Supremo foi muito claro em dizer o seguinte: não pode haver no Brasil uma sucessão diferente entre a união estável e o casamento. Essa decisão é objeto de muitas críticas. Por quê? Uma parte considerável da doutrina brasileira, da doutrina sucessionista principalmente, diz o seguinte: era muito interessante que houvesse entre nós a opção de termos duas sucessões, uma para a união estável e uma para o casamento, em razão da nossa autonomia privada. Nós deveríamos ter a chance de escolher se nós iríamos viver casados ou se nós iríamos viver em união estável e, em razão disso, escolher a sucessão que nós desejássemos. Né? O grande problema é que a união estável no Brasil ela é fruto, na verdade, de uma experiência social que muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia do que é que se passa nos reflexos jurídicos da união estável. Né? Na verdade, a união estável ela é proveniente de dois fatos sociais que são bem interessantes. Primeiro, um fato social urbano, que é a hipótese das pessoas quererem viver um tempo em união estável para fazer uma espécie de test drive, né? Vamos ver se vai dar certo. Né? Se der certo, a gente casa. Né? Tem muito isso no Brasil. Então, essa é uma experiência urbana, digamos assim. Mas há uma experiência muito forte também da união estável em ambientes menores do Brasil, principalmente no interiorzão brasileiro, né? Que se dá naquelas hipóteses em que as pessoas casam apenas no religioso. Portanto, não celebram casamento civil e passam a conviver apenas em união estável. E, logicamente, se a gente fosse parar ali, nós fazemos parte de um grupo extremamente privilegiado, nós conhecemos as regras, nós conhecemos as leis, mas as pessoas que passam ali fora na rua agora não sabem distinguir o que é casamento, o que é união estável, qual é a distinção consequencial que eu vou ter nisso, principalmente no ambiente sucessório. Daí, uma parte considerável, inclusive o próprio Supremo, dizer: olha o seguinte, não vamos fazer distinção nenhuma. Vamos ter uma sucessão só para o casamento, uma sucessão só para a união estável. E assim foi feito nessa decisão do recurso extraordinário 878-694. Quando ele diz que não pode haver distinção de regimes sucessórios, ele diz também que deve se aplicar a regra do artigo 1829 do Código Civil. E essa regra do artigo 1829 do Código Civil, ela trata especificamente da sucessão do cônjuge. E a sucessão do cônjuge, ela manteve a mesma lógica que nós tivemos no Brasil desde das ordenações portuguesas, a gente já tinha essa mesma lógica, que era a seguinte: morrendo a pessoa, primeiro eu chamo os descendentes, depois eu chamo o ascendente, se não tiver ascendente, eu chamo o cônjuge sobrevivente, e se não tiver ninguém, eu vou chamar os outros parentes sucessivos, como é o caso dos primos, dos tios, enfim, que vai ser chamado ali para suceder. Essa é a regra que nós temos lá no artigo 1829, com um temperozinho especial em relação ao artigo, ao mesmo artigo do Código Civil de 1916. Porque em 2002, o Código Civil brasileiro criou um outro direito, que não é propriamente um direito sucessório, pelo menos no meu modo de ver, que é o direito concorrencial do cônjuge. Esse também é um ponto interessante, ou seja, o cônjuge sobrevivente concorre com o descendente e com o ascendente na medida em que houver o falecimento do outro. Portanto, o Código diz o seguinte: eu vou chamar na primeira classe de herdeiros os descendentes, mas se houver descendente, vai haver uma concorrência do descendente com o cônjuge sobrevivente. Essa é a primeira regra. Portanto, criou um direito próprio para o cônjuge sobrevivente, que nós chamamos de direito concorrencial do cônjuge sobrevivente. Né? E também criou o mesmo direito concorrencial na hipótese de, morrendo o cônjuge, não havendo descendente, mas havendo ascendente, haver também um direito concorrencial do cônjuge com os ascendentes, com os pais, né, e com os avós, eventualmente, ali, caso não haja mais os pais. Né? Portanto, essa é a regra do artigo 1829 e, consequentemente, é a regra que a gente aplica também para a sucessão na união estável. O que implica dizer que
toda vez que morrer uma pessoa que estiver convivendo em união estável, eu, ao invés de aplicar o artigo 1790 declarado inconstitucional, eu aplico o artigo 1829, que trata especificamente sobre a sucessão do cônjuge, que também se aplica ao companheiro. Com mais uma observação que eu acho que é importante também aqui, que é a seguinte: nesse artigo 1829, ele diz que a sucessão se dará só em relação aos bens particulares. Isso também é um ponto interessante, porque quando a gente vai ler o artigo 1829 do Código Civil, gera uma dúvida danada, muito grande mesmo, porque ele não é um artigo, digamos assim, muito bem escrito, ele tem um ponto e vírgula lá no meio dele que deixa todo mundo alucinado, principalmente quem gosta de português, quer interpretar esse ponto e vírgula, criou uma confusão enorme. E, na verdade, a gente definiu o seguinte: o que o artigo 1829 quer dizer é que, morrendo a pessoa, haverá a meação, portanto, meação não se confunde, evidentemente, com herança, e o companheiro ou o cônjuge sobrevivente vai herdar os bens particulares de quem faleceu. Portanto, os bens que não entram na comunhão. É exatamente isso que diz o artigo 1829. Então, para usar um exemplo bem raso, bem tranquilo e muito comum entre nós, o brasileiro normalmente se casa ali por volta dos 24, 25 anos, é a média que nós temos no Brasil, segundo o IBGE, ou passa a viver a união estável mais ou menos nessa época, dos 20 aos 25. Normalmente, nessa fase da vida, nessa quadra da vida da gente, nós somos lisos na forma da lei, isso é importante a gente lembrar, né? E muitas vezes a gente adquire alguns bens por herança, porque aí vem o falecimento do pai, o falecimento da mãe, enfim, você pode eventualmente adquirir algum bem por herança. Mas, na regra geral, nós casamos por volta de 20, 25, não temos bens ao casar, e quando casamos, acabamos construindo um patrimônio em comum. Então, se só houver patrimônio em comum, falecendo o cônjuge ou o companheiro, portanto, a sucessão é a mesma, não haverá herança, haverá apenas meação, porque não há bem particular numa hipótese dessa. Mas, por exemplo, se eu casar já tendo uma casa desde antes do momento do casamento ou do início da união estável, e depois que houver o início da união estável do casamento, eu passar a ter algum outro bem, o que é que vai acontecer? Meação sobre o bem comum e herança sobre o bem particular, concorrendo com os descendentes. É assim que é a regra geral que nós temos aqui no nosso Código Civil. Há um ponto tal de nós criarmos uma breve expressão para dizer o seguinte: quem mea não herda, quem herda não mea. A gente só não pode falar muito rápido isso, porque pode dar um problema. Mas quem herda não mea, quem mea não herda. É isso que, na verdade, o Código Civil diz, de modo geral, né? A regra geral do artigo 1829 é essa, isso para a união estável e para o casamento. Portanto, não há distinção nenhuma no regime sucessório do cônjuge e do companheiro hoje no Brasil. Agora, essa decisão do Supremo causou uma série de outros problemas. Um dos mais graves que nós temos para resolver se dá com a afirmação de se saber, ou a pergunta para se saber se o companheiro é ou não herdeiro necessário. E aí, meus amigos, nós todos que advogamos aqui, passamos por problemas gravíssimos em torno desse assunto hoje no Brasil, porque as pessoas nos procuram no nosso escritório de advocacia para fazer planejamento sucessório e diz: olha, eu quero planejar o que é que vai acontecer com o meu patrimônio depois que eu vier a falecer. Tudo bem, como é que o senhor vive? O senhor é casado? O senhor vive em união estável? Não, eu vivo em união estável. Mas eu queria fazer, por exemplo, um testamento. Só que quando a pessoa diz que quer fazer um testamento, ocorre um grande problema para a gente resolver, inclusive que envolve a responsabilidade civil do advogado e que a gente tem obrigação de deixar esclarecido lá no momento da contratação da gente com o nosso cliente. E qual é esse problema especificamente? É que a decisão do Supremo não deixou claro que você aplicaria outras regras de direito sucessório além do artigo 1829. Não sei se vocês lembram, quando eu li aqui, o Supremo apenas disse que se aplicava a regra do artigo 1829. Né? Então, a discussão é: eu aplico só o 1829 ou aplico outros artigos do Código Civil, como, por exemplo, o artigo 1845 do Código Civil, que diz lá quem são os herdeiros necessários. Pelo artigo 1845 do Código Civil, são herdeiros necessários o descendente, o
com o ascendente e o cônjuge sobrevivente. Porque o artigo 1845, inclusive, eu conheço todos os professores que trabalhavam no anteprojeto do Código Civil de 2002, todos são grandes amigos meus, e eles dizem bem claramente, olha, a gente esqueceu de colocar o companheiro lá no artigo 1845, simplesmente houve um esquecimento gravíssimo. E aí, quando veio agora a decisão do Supremo, que é uma decisão de 2016, voltou à baila essa discussão, tudo bem, mas não pode haver distinção entre regime sucessório, entre casamento e união estável, mas eu quero saber o seguinte, o companheiro é ou não é herdeiro necessário? E por que isso me interessa muito? Porque se o companheiro não for herdeiro necessário, eu pego o meu testamento e deixo o que eu quiser para quem eu quiser, sem a limitação me imposta pela lei de guardar a legítima. Só que, se o companheiro for herdeiro necessário, eu não posso dispor de tudo, ao contrário da inexistência de herdeiro necessário, na minha hipótese que eu esteja ali considerando. Isso é gravíssimo para a gente. A gente que é procurado para fazer planejamento sucessório, a pessoa chega e diz, doutor, olha, eu vivo em união estável, tenho a minha companheira, tenho os meus descendentes, ou mesmo ele pode dizer assim, eu tenho só a companheira, não tenho descendente, não tenho ascendente. E eu quero fazer o seguinte, eu morro de raiva da minha companheira, mas vivo com ela. Ou o contrário, eu adoro o meu companheiro, mas vivo, eu não gosto do meu companheiro, mas ainda convivo com ele. Então eu estou com raiva e eu quero fazer um testamento deixando tudo para um sobrinho meu. Bom, se eu considerar que o companheiro não é herdeiro necessário, o que é que vai acontecer? Eu posso dispor livremente no testamento. Como também posso fazer qualquer formatação de holding familiar sem considerar a existência do herdeiro necessário. Ele não é herdeiro necessário, por que eu vou me preocupar com ele, inclusive em realização de transmissão de cotas, por exemplo, para ajustar patrimônio dentro de uma holding familiar, por exemplo, né? Isso é só para vocês terem uma ideia do que é que se passa nesse exato momento do nosso direito sucessório, do ponto de vista da união estável e do casamento, nessa questão envolvendo o herdeiro necessário, o companheiro como herdeiro necessário. Qual é a minha opinião e qual é a opinião da maioria dos doutrinadores brasileiros atualmente? Nós temos quase uma uniformidade no sentido de que o companheiro é herdeiro necessário. Isso porque eu não consigo ler o tema de repercussão geral do Supremo de outro modo, quando ele diz aqui, é inconstitucional a distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Ora, se ele está dizendo que é inconstitucional a distinção de regime sucessório, toda distinção, ela é inconstitucional, e não só do 1790, em comparação com o artigo 1829 do Código Civil. Essa é, digamos assim, a opinião de 90% da doutrina brasileira. Mas o Supremo foi instado a se pronunciar sobre esse assunto, no embargo de declaração, nesse mesmo recurso especial, e o ministro Barroso, que era o relator, disse o seguinte, olha, eu não vou esclarecer isso aqui, porque o tema, o objeto do recurso extraordinário não é esse aqui, de eu dizer se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Isso é o seguinte, vocês se virem para lá, que eu só estou aqui falando do artigo 1790 e ponto final. Ou seja, deixou a questão em aberto. Hoje, nós temos uma séria discussão em torno desse assunto aqui, relacionado ao fato do companheiro ser ou não herdeiro necessário. Bom, vai controlando o meu tempo aí, tem um tempo ainda? Muito bem. Vou tratar sobre um outro assunto interessante sobre a sucessão na união estável, que chama a atenção de muita gente. Não que eu queira dizer que acontece no caso de todos vocês, ou da maioria de vocês aqui, mas é a sucessão relativa ao amante ou à amante. Veja, eu estou usando as duas hipóteses, né? Ou amante ou a amante, só para deixar bem claro, né? O grande lance aqui é o seguinte, nós temos no Brasil um fato social que é absolutamente claro, que é a existência do amante e da amante. Não tem jeito, né? Eu mesmo já recebi uma senhora no escritório, já tem ali seus 58 anos, me dizendo que convivia com o namorado dela, casada, veja, casada, convivia com o namorado dela há 5 anos, né? E o marido não sabia, segundo ela, o marido não sabia, logicamente, né? E eu perguntava para ela, mas o que a senhora quer? Ela disse, não, doutor, porque eu estou querendo fazer a doação para o meu namorado, quero comprar um apartamento para ele, que o coitado não tem dinheiro para comprar, tal, 28 anos, e eu queria fazer uma doação lá para o meu namorado, né?
Aí eles disseram, tudo bem, a senhora só lembra do seguinte, existe um artigo no Código Civil, que é o artigo 550 do Código Civil Brasileiro, que diz que o cônjuge não pode doar, bens para o seu amante, sob pena de anulação, é uma hipótese de anulação, né? E aí disse, como é que eu faço para doar o bem para o meu amante? Né? É um negócio bem interessante isso, né? Você sabe que às vezes a gente nos escritórios de advocacia acaba recebendo perguntas que são instigantes. Uma delas que me chama muita atenção e que tem a ver com essas questões relacionadas às sucessões é saber qual é o melhor regime de bens que a gente tem para casar, né? Vocês sabem que as pessoas casam num momento muito complexo do sentimento humano, que é quando a gente está ali no início da vida, né? Na vida adulta, digamos assim, né? E a pessoa casa apaixonado. O cara não vai querer saber qual é o regime de bens que vai ter para casar, né? Normalmente a gente casa, depois é que vai procurar saber qual é o melhor regime, né? E chegou um casal jovem uma vez que me perguntou o seguinte, Rodrigo, eu vou casar, qual é o melhor regime de bens que eu tenho para casar? Aí eu perguntei primeiro à noiva, né? Noiva, o que é que você tem? Qual é o seu patrimônio, né? Ela disse, olha, doutor, eu não tenho nada. Aí eu fui preconceituoso, inclusive, quando ela disse que não tinha nada, porque eu pensei, bom, certamente o cara deve ser rico, né? Por ela não ter nada, ela está aqui para discutir regime de bens. Aí perguntei ao cara, e se você, o que é que você tem? Aí ele disse, doutor, eu também não tenho nada, né? Eu disse, eu nunca vi ninguém querer saber, né, do regime de bens que a gente tem para casar, se você não tem nada, não tem bens, não tem nada, né? Eu até disse para ele o seguinte, ó, vocês fazem o seguinte, vocês vão para casa, são 4 regimes de bens, a possibilidade de fazer um regime híbrido, que a gente tem essa autorização na lei brasileira, o regime de comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, participação final nos aquestos e o regime híbrido, que a gente também pode fazer. Bota num papelzinho, corta, bota no copinho e sorteia, o que sair lá tá bom, não tem problema, né? Eles acharam bom essa história toda, foi um negócio bem interessante, mas vocês sabem que o que eu disse não é verdade, pior é isso, que eu tive que depois esclarecer, porque, por exemplo, logo depois que eu recebi essa consulta, eu escrevi um artigo chamado Vale a Pena Investir na Sogra, né? Esse artigo eu publico aos domingos no Correio da Paraíba, e um dos artigos mais lidos até hoje, de vez em quando o cara ainda pergunta, doutor, aquele artigo lá da sogra, como é que é mesmo, né? E esse é um assunto interessante, porque, veja bem, se a sua sogra for rica, você tem que saber em que regime de bens você vai casar. O seu companheiro ou a sua companheira é lisa na forma da lei, mas é bom você estar atento ao sogro e à sogra, né? Por quê? Se por acaso morre a sogra rica, a filha ou o filho recebe tudo em comunhão de bens com o marido, se for casado no regime de comunhão universal. Então, muitas vezes o cara pergunta, doutor, não tenho nada, não tenho bens, o outro também não tem bens, mas eu quero casar no regime de comunhão universal. Mas que loucura é essa? Porque o cara está ligado no patrimônio do sogro ou da sogra. Pode ter certeza disso, tenha dúvida, né? Mas voltemos aqui ao nosso assunto, que eu estava falando do amante e da amante, né, que senão me perco, eu converso pra caramba. Bom, mas o fato é o seguinte, como é que se faz a sucessão do amante hoje? Na verdade, nós estamos passando por uma fase bastante empolgante do ponto de vista da sucessão do amante, ou como a gente gosta de dizer no Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM, nós chamamos essa hipótese de família paralela, na verdade, família paralela. Ou seja, eu mantenho uma primeira família, mas mantenho também uma família paralela. Não estou dizendo que sou eu especificamente, porque quem estiver dormindo acorda numa frase dessa, dá um susto danado. Mas eu estou dizendo, eu tenho a primeira união e uma união paralela, e eu quero saber o seguinte, se na união paralela tem ou não direito sucessório, né? No caso seria o que a gente chama no Brasil de concubinato, já que a gente tem uma primeira união em andamento, né? E o que é que os tribunais brasileiros têm dito sobre esse assunto? Olha, as regras sobre direito sucessório eu vou aplicar para a primeira união que começou, seja ela proveniente do casamento, seja ela proveniente da união estável. Então, o que eu tenho que descobrir é saber se primeiro começou a união proveniente de casamento de união estável, e a essa união eu vou aplicar as regras de direito de família e sucessões, normalmente. E na família paralela, o que é que eu vou fazer? Na família paralela, eu vou ter que adotar as regras relacionadas a direito obrigacional. Portanto, as sociedades de fato,
as regras sobre sociedade de fato. E para isso eu vou ter que saber com o quanto o amante ou a amante contribuiu para a aquisição de um determinado patrimônio. O STJ, em 2018, em maio de 2018, decidiu um assunto relacionado a esse e complicou bastante a situação do amante e da amante no Brasil, quando disse o seguinte: olha, para você participar da sucessão do seu amante ou da sua amante, você tem que provar especificamente com o quanto você contribuiu para adquirir aquele patrimônio. Isso é quase impossível. A gente sabe que quem advoga aqui para os amantes e para as amantes sabe que é muito difícil a gente provar isso. A gente não consegue provar. Como é que eu vou conseguir imaginar muitas vezes a pessoa que não tem renda, muitas vezes acontece isso, a pessoa não tem renda, como é que a pessoa conseguiu comprar, por exemplo, um apartamento com outro, que já estava casado com outra pessoa, que às vezes até tem renda também, né? É muito difícil a gente provar isso do ponto de vista prático, não é uma situação muito fácil. Mas observem bem que nós estamos passando por um momento de ebulição em torno desse assunto, por um motivo extremamente simples. O Supremo está, neste exato momento, com o julgamento parado, com 5-3 no plenário do Supremo, tratando sobre a partilha ou não da previdência, quando houver o concubinato. O Supremo está parado nesse julgamento, com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Nesse julgamento, nós temos 5 votos dizendo que partilha, e 3 votos dizendo que não partilha, porque se eu disser que partilha, eu, na verdade, estarei admitindo no Brasil a bigamia. E nós temos um programa organizacional no Código Civil Brasileiro, que não é um programa organizacional bigâmico, digamos assim, nem mesmo poligâmico, como a gente vem tratando no Brasil nos últimos anos, do poliamor, por exemplo, né? O poliamor é uma circunstância bem diferente dessa que eu estou tratando aqui, porque no poliamor você tem mais de um homem, mais de uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, vivendo sob o mesmo teto, casados, todos 4 casados, ou todos 3 casados, né? Mas essa é uma situação que a gente não evoluiu para ela ainda. Vamos ter calma, tem que ter calma, a gente primeiro vai ter que passar por essa que o Supremo está decidindo agora. Muito bem. Como é que o Supremo está dizendo? O voto do ministro Fachin é um voto interessantíssimo, dizendo o seguinte: olha, não é possível que uma pessoa tenha vivido com outra, às vezes, 30 anos, vejam, as pessoas vivem juntas 30 anos, eu estou lá, tenho a minha esposa, ou tenho a minha companheira, e convivo em uma outra união paralela com outra pessoa há 20 anos, há 15 anos, há muito tempo. Essa pessoa precisa também do dinheiro que vem da pensão, eventualmente, em razão da minha morte. Então, o ministro Fachin está dizendo o seguinte: olha, se havia boa-fé por parte da concubina, a concubina não sabia que a outra pessoa vivia união estável ou casada, portanto, é uma hipótese de união estável putativa, a mesma regra que a gente aplica, inclusive, para o casamento putativo, inclusive ele fazendo a expressão, chamando para o acórdão, seu voto, justamente essa hipótese lá, dizendo o seguinte: se eu estou de boa fé, é justo que se divida a pensão, porque a pessoa não sabia que a outra estava casada, a pessoa escondia. Por exemplo, não estou aqui querendo dar pecha a ninguém, pelo amor de Deus, mas vou dar um exemplo. Eu trabalhei num caso de um representante comercial, o representante comercial passava por diversas cidades diferentes, e nessas diversas cidades diferentes ele mantinha outras uniões, né? E a mulher em casa não sabia. Portanto, nem ela sabia, nem a outra que estava lá na outra cidade sabia, e é nessa hipótese que o Supremo está se encaminhando para dizer que vai haver a partilha da previdência, de direito previdenciário. E por que eu estou grifando isso? Porque o voto do ministro Fachin é muito claro nesse sentido. A divisão aqui é de direito previdenciário. Várias vezes está dito lá no voto. Para quê? Para evitar que, quando acabe esse julgamento, vocês podem ter certeza que nós, advogados, vamos fazer isso, quando acabar esse julgamento, a gente vai dizer o seguinte: espera aí, por que eu divido a pensão e não divido o patrimônio? Que negócio é esse? Que divisão compartimentada do direito é essa? Não pode. E é justamente isso que está se esperando. Nós vamos provavelmente passar a ter um outro conceito no Brasil muito proximamente,
que é o conceito de triação. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Triação. Todo mundo aqui já ouviu falar em meação, mas ninguém nunca ouviu falar em triação. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem vários julgados tratando de triação para dizer o seguinte: se eu tinha o marido, a esposa e uma companheira de muitos anos, e nessa convivência foi constituído um patrimônio, ao invés de eu dividir o patrimônio por 2, portanto, cumprindo a meação, eu vou dividir o patrimônio por 3, criando um novo conceito, que é o conceito de triação. Se vocês pegarem o julgado, tem um julgado interessante do desembargador Rui Portanova, que é um dos melhores desembargadores que nós temos no Brasil, um grande julgador lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele diz claramente que você tem uma hipótese de triação nesse caso. Portanto, tenho certeza que todos nós, advogados e advogadas brasileiros, nós estamos esperando apenas o Supremo terminar o julgamento do direito previdenciário para nós criarmos a discussão em torno do patrimônio e discutirmos esse novo conceito, que é o conceito de triação, certamente, ou quadriação, ou quinteação em si, enfim, quantos vocês estejam ali considerando. Eu trabalhei num caso muito interessante de um senhor que ele vivia, e todas elas sabiam, inclusive, disso, com 4 senhoras ao mesmo tempo. Tinha a esposa da década de 40, ele era, inclusive, organizado. Ele casou na década de 40, depois, na década de 50, passou a conviver com outra e avisou a primeira. Depois, na década de 60, passou a conviver com outra e avisou as outras 2. E depois, na década de 70, passou a conviver com a outra. Portanto, ele era organizado. Teve 2 filhos com cada uma, né? Todas elas se davam bem, é um negócio interessante. As 4 se davam bem, mas os filhos não se davam bem. E eu trabalhei num caso muito interessante deles, que era para fazer o planejamento sucessório deles, e era interessante, porque as reuniões com as esposas sempre fluíam bem, mas as reuniões com os filhos não fluíam bem, né? E eu sempre, me chamava muita atenção o vigor desse senhor, né, que não é brincadeira, são 4 pessoas, eu perguntava se ele tomava vitamina de Viagra todo dia, era alguma coisa assim, era um negócio assim, inimaginável, pelo menos em princípio, né? Meus amigos e minhas amigas, olha, eu tenho aqui vários temas aqui relacionados a esse assunto, eu confesso que são muitos, mas eu já levei aqui o meu cartãozinho vermelho, e eu, infelizmente, vou ter que parar aqui com as outras observações, mas eu vou divulgar os pontos que eu ia tratar aqui no meu Instagram, chamado @Direito Civil Brasileiro, @Direito Civil Brasileiro. Lá no Instagram eu vou colocar todas essas informações que eu comentei hoje aqui, além de outras, eventualmente, que eu não tenha comentado, para que vocês possam ter uma ideia da complexidade que nós temos hoje na união estável e na sucessão na união estável. Por hora, eu quero dizer o seguinte: Adélia, na sua pessoa, eu quero agradecer muito o fato de estar participando dessa mesa. João, você não estava aqui na hora, que você estava chegando ainda do da choperia, que eu vi que você estava lá até tarde. Eu também estava até tarde, mas estou aqui inteirão, está vendo? E quero dizer a você, João, já disse a Jone também, que é um prazer muito grande estar aqui em Cajazeiras. Eu tive uma honra grande também de fazer a palestra inaugural da FAFIC, aqui do curso de Direito da FAFIC, quando foi aberto há alguns anos. E eu digo a vocês que, para mim, vir a Cajazeiras é sempre motivo de muito orgulho mesmo. Eu adoro a nossa Paraíba, sou nordestino de coração, sou nordestino com muito orgulho e, principalmente, gosto do meu estado, do estado da Paraíba, que é esse grande estado, um estado que faz a diferença em detrimento de vários preconceitos, né, que nós temos sofrido pelo nosso país, né? Eu queria dizer para vocês todos, e a todos vocês, agora eu me dirijo a todo mundo que está aqui na sala, que é um prazer muito grande estar aqui, na frente de vocês, e agradecer bastante toda essa atenção que eu vi dispensada durante essa palestra. Obrigadíssimo e até a próxima oportunidade. A sensação é de que, mas já passou tão rápido esses 25 minutos. Mas agora a gente vai dar continuidade ao nosso próximo palestrante, o senhor Dr. Diego Cabral, diretor-geral da ESA Paraíba, advogado, professor e diretor-geral da nova Escola Superior da Advocacia.
mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil, graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, professor convidado nas especializações em Processo Civil e Processo do Trabalho lato sensu nas instituições Unip, Faculdade Maurício de Nassau, IESP, ESA Paraíba, FESMIP, professor de Direito da graduação do Unip e da Uninassau JP. Professor convidado nos cursos preparatórios para a OAB e ENAD do Centro Universitário de João Pessoa, Unip. Seja muito bem-vindo, doutor Diego Cabral. Vamos aqui recompor o tempo, ao tempo que eu saúdo toda a mesa, na pessoa da presidente Adélia, tá certo? Representando todas as subseções e o corpo feminino do sistema da OAB, que é bastante qualificado. Professor Antônio Braz, que é a coordenadora desse curso aqui da faculdade, e é professor, Rodrigo, do tema de sucessões, do tema de família, e se acosta nessa mesa, agregando bastante valor, inclusive já dando um carão ali nos alunos dele, porque esses temas que aqui são debatidos igualmente pelo professor em sala de aula, que mostra a sua competência e merece todo o nosso respeito. Igualmente ao mestre Rodrigo, sempre prazer, devido a mesa com ele. Tem um delayzinho aqui, a gente demora a se acostumar, né? Mas, sério, vamos lá. Mestre Rodrigo, que ministra curso em todo o país, é de fato uma referência no direito civil para toda uma geração, e fica meu respeito, meu reconhecimento. E não poderia deixar, pessoal, antes de adentrarmos ao tema, de fazer pequenos registros. Inicialmente, a sensibilidade do Conselho Federal, qual saúde na figura do nosso vice-presidente, no sentido de compreender a importância da Paraíba e de trazer um evento dessa magnitude para cá, evento esse que poderia estar acontecendo pelo seu porte, pela sua magnitude, em qualquer outro lugar desse país. Mas o Conselho Federal, atendendo aos conclames dessa nova liderança chamada Paulo Maia, e fica meu registro também, que fez o trabalho, que fez o pleito para trazer esse evento para a Paraíba, se aliando também a lideranças igualmente importantes aqui de Cajazeiras. Afinal, sertão não é só em Cajazeiras, mas Cajazeiras representa todo o sertão da Paraíba e merecia esse evento pela liderança, pelo empenho do nosso vice-presidente João de Deus, do nosso presidente da subseção, Johnny Pereira, e toda a sua equipe, do empenho dos funcionários do Conselho Federal, do seccional, da subseção de Cajazeiras, porque eu digo, quanto visitante, é muito fácil a gente chegar e ver todo o equipamento desse montado, ver tudo pronto, ver tudo organizado, mas eu sou testemunha viva do empenho de todos vocês, e fica aqui o meu registro, vocês estão de parabéns pelo porte do evento, pela organização, pela coragem, porque seria muito fácil não trazer o evento, porque junto do evento e dos seus bônus vieram inúmeros ônus, e só pessoas que exercem liderança, que têm a vontade de prestigiar a advocacia, têm a capacidade de assumir esses ônus, e fica meu registro de agradecimento a vocês. E sobre o tema, pessoal, nós vamos falar hoje aqui de um instituto parecido com a união estável, que é do casamento, mas não do seu começo, do seu fim. É o divórcio, mas na sua modalidade impositiva ou unilateral. É um tema que vem se debatendo bastante, inclusive o professor Rodrigo já tem artigo escrito sobre o tema, tive a curiosidade de consultar para ver a opinião do amigo sobre pontos controvertidos do Instituto, mas para que a gente possa compreender o que vinha a ser o divórcio unilateral ou o impositivo, é preciso que a gente faça uma pequena digressão histórica e na sua literalidade mesmo, bem pequena, já que fugiria aqui do nosso tempo e da nossa proposta para esse curso. Então, se a gente for pensar, pessoal, o casamento também é um sacramento. E como o sacramento é indissolúvel e a igreja necessariamente exercer uma influência perante o Estado muito forte, o casamento, do ponto de vista da nossa legislação, também nasce com essa característica da indissolubilidade. Mas aí perceba, se começou a convencionar
que nada poderia ser perene, que as coisas poderiam mudar. E aí a gente começou a amadurecer situações como a do divórcio. Mas o divórcio, para chegar no que nós temos hoje, percorreu várias décadas, evoluindo sempre um passo a mais. Basta dizer a vocês que em 1890, quando a gente veio falar do divórcio canônico, ele compreendia a necessidade de uma separação, do fim da convivência matrimonial, mas ele não extinguia o vínculo matrimonial. Então perceba, você se divorciava sem ficar divorciado, sem pôr fim a um vínculo matrimonial. Isso tudo estava ligado ao contexto histórico que envolvia o Instituto do Matrimônio naquela época. E o professor Ovídio Batista fala, professor Rogério Varela, que sempre que a gente vai interpretar a legislação do passado, é importante que a gente utilize as lentes do contexto histórico que o permeava, para que a gente não esteja em 2019 criticando a legislação de 1890 com as regras culturais e costumeiras que hoje nós vivemos. Isso seria, no mínimo, uma injustiça. Mas, a começar com esse divórcio canônico, a começar com o próprio desquite que nós tínhamos lá no Código Civil de 2016, e essa palavra desquite ainda escuta muito, viu? Nós, advogados, quando recebemos pessoas um pouco mais velhas no nosso escritório, elas não vão para se divorciar. Elas vão para quê? Se desquitar. Se desquitar. Esse desquite estava lá na legislação, em 1916, veio depois chegar na legislação da Itália. Se a gente for fazer aqui uma parte, Enrico Túlio Liebmann, um processualista que teve uma influência gigante na concepção do CPC de 1973, idealizou a teoria, aqui fazendo um paralelo, das condições de ação, e falava legitimidade, interesse, e pensou a possibilidade jurídica do pedido justamente como uma das condições de ação. E o único exemplo dele era porque na Itália não era permitido o divórcio. Tanto é que ele propagou essa teoria por todos os cantos do mundo, e logo em seguida mudaram a legislação da Itália, permitindo o desquite, e ele disse, fiquei agora sem exemplo. E agora o que fazer? Ele reescreveu a teoria dele, tirou a possibilidade jurídica do pedido, mas isso já estava propagado e ficou no CPC por muito tempo. O novo CPC fez essa correção, em que peça a doutrina já ter feito, mas é importante que fique um registro por justiça, que naquela época era muito difícil você difundir uma teoria, certo? Você precisava escrever uns livros, gente traduzindo, congresso, etc., para você, enfim, conseguir chegar num debate amplo, diferente do que a gente consegue hoje, Rodrigo, com os meios tecnológicos que você muito bem usa difundindo informação, a exemplo do seu Instagram, que é o Instagram que tem mais seguidores do ponto de vista do direito civil, fruto da competência do material que lá é postado, tá certo? Eu sou um seguidor assíduo, aprendo muito com aquilo dali, recomendo também a consulta de vocês. Mas voltando para cá, quando nós começamos efetivamente com o divórcio vincular, aquele divórcio que extinguia o vínculo matrimonial entre as partes, nós mesmo assim ainda não tínhamos uma compreensão total do Estado que as partes detinham uma autonomia da vontade que deveria ser respeitada. Da mesma forma que o Estado não pode decidir o momento que eu quero casar, eu acho que todos concordam com isso, o Estado também não deveria estar decidindo o momento que eu quero me divorciar. Mas não foi assim. Primeira vez que o divórcio vincular surgiu, ele surgiu com a lógica de exigir que as partes tivessem uma separação prévia de 3 anos. Veja, era mais ou menos o Estado dizendo para os particulares, olhe, calma, não tome essa atitude agora, esperem mais 3 anos, comecem se separando, vão se conhecendo como vocês vão enfrentar um sem o outro, quem sabe vocês se reconciliam, e se reconciliando a gente esquece essa questão do divórcio. Exato, então nós tínhamos isso a todo momento, até que veio a Constituição de 88, e aí deu uma nova formatação para o matrimônio e para o seu divórcio. Mas mesmo assim ainda tinha a concepção do Estado de que precisava intervir no momento das partes se divorciarem. É engraçado que a gente vai fazer audiências hoje em ações de divórcio, até hoje, e tem magistrados que assim que as partes entram na sala tem possibilidade de reconciliação, veja, um ali já está olhando para o grampeador que está em cima da mesa para querer atirar na parte contrária. Muitas vezes os ânimos estão aflorados, mas ainda se continua nessa possibilidade de conciliação,
que eu acho válido, é importante que fique o registro. Eu acho válido, mas desde que seja uma vontade das partes e não uma imposição do Estado, assim como veio na Constituição de 88, conforme o professor Rogério Varela sabe muito bem, porque é um constitucionalista de escola e conhece a Constituição como poucos. E lá, pessoal, a gente só foi mudar isso em 2010, com a famosa emenda constitucional 66. E aí, em 2010, vem para a Constituição dizer o seguinte: olha, o casamento se extingue com o divórcio, ponto. Preciso mais de uma separação prévia, seja de fato por 2 anos, seja separação judicial para depois converter. Não. Olha, o único requisito hoje para se divorciar qual é? Estar casado. Está casado. Uma vez o aluno perguntou: professor, está casado? Precisa. Você não vai conseguir se divorciar antes de se casar. Se contente com isso, tá certo? Então, primeiro você casa, isso é um pressuposto básico, para depois você se divorciar, caso assim você deseje. Porém, já que o único requisito do divórcio é o casamento, se reconhece, portanto, que o divórcio é um direito potestativo. E um direito potestativo, em respeito a quem eventualmente não lembra, ou quem ainda não estudou isso, porque a gente tem que ter a compreensão que nós também temos alunos dentro do auditório, que são sempre muito bem-vindos nos eventos da ordem. Direito potestativo, em termos simples, é o direito de criar, Remígio, modificar ou extinguir uma situação jurídica independente da vontade da parte contrária. Por isso que quando vocês estudam a execução lá no processo civil, vocês veem que só se executa prestações. E prestação nada mais é do que uma conduta humana, exigir da parte contrária uma conduta humana, seja ela de fazer, não fazer ou de dar. A de dar é dar dinheiro ou coisa distinta de dinheiro. Eu não falo em execuções dentro do campo dos direitos potestativos, porque eu não preciso de conduta da parte contrária. Eu consigo extinguir uma situação, matrimônio, casamento, independente da vontade da parte contrária. E por que é importante fazer esse registro? Porque é comum, professor Delosmar, nós recebemos pessoas no escritório dizendo o seguinte: doutor, eu quero me divorciar, mas tenho certeza que ela não me dá meu divórcio, ou seja, não me dá meu divórcio. É como se quando você casasse, cada um pegasse um divórcio e escondesse. E quando o outro quiser exercer esse direito, precisa achar a cartinha do outro. Então, a gente escuta isso direto no escritório. Olha, eu quero me divorciar, mas tenho certeza que ele não assina, ou que ela não me dá, ou que ele não concorda. E aí eu peço bastante sensibilidade para que você não olhe para essa pessoa que já está vulnerável, que já está num momento talvez emocionalmente difícil e diga: calma, minha senhora, seu direito é um direito potestativo. A senhora naturalmente consegue extinguir uma situação jurídica chamada matrimônio, independente da vontade da parte contrária. Porque quando você terminar essa frase, ela vai para outro escritório, certo? Eu sugeriria, a depender do grau de conhecimento das partes que vocês estejam lidando, que você resuma um direito potestativo em termos simples e não jurídicos, dizendo: calma, minha senhora, se ele não assinar, o juiz assina por ele, ponto. Porque é assim que você vai efetivar a questão do divórcio. Mas aí, feita essa introdução, a gente faz um pequeno à parte agora para fazer uma nova digressão. Nós temos, e aí no final vou fazer o fechamento, porque aparentemente são assuntos independentes, mas nós temos um judiciário que é conhecidamente assoberbado de demandas. E nós, advogados, temos que ter bastante responsabilidade, com a morosidade do judiciário também, procurando mecanismos de autocomposição, procurando mecanismos para trazer formas de resoluções administrativas, para a gente não precisar ir para o judiciário, tá certo? Absolutamente por qualquer uma dessas coisas. E nós temos esses requisitos, pessoal. Se você for analisar o CPC, eu até separei alguns aqui para citar, mas o CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, assim como várias legislações extravagantes, eles vêm com a finalidade nova. É a finalidade de oportunizar que as partes encontrem métodos de solução que não estejam dentro do judiciário. Porque, perceba, o Estado vetou a autotutela.
ninguém consegue pelas vias ordinárias, não estou falando de vias excepcionais, a exemplo de legítima defesa, mas ninguém consegue pelas vias ordinárias, e quando se consegue a exceção, como direito de retenção e etc., mas nas vias ordinárias ninguém pode resolver as coisas com as próprias mãos. Isso, inclusive, é uma contravenção penal, presidente Jacques. É uso arbitrário das próprias razões. Então, o Estado vetou a autotutela, mas fez uma promessa constitucional de ser inafastável. Disse, olha, jurisdicionado, não se preocupe, eu serei inafastável a qualquer lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. E aí garanto o postulado do acesso à justiça. Só que esse acesso à justiça tem que ser de forma substancial e não meramente formal. E aí eu não tenho tempo, mas eu poderia citar que acesso à justiça meramente formal é quando o judiciário vem e diz, eu vou extinguir com marcas, porque não vai ter prejuízo para a sociedade ter que se locomover 70 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, quantos quilômetros seja, para ir atrás da busca do judiciário, quando o próprio Estado vetou a autotutela. Então, nós temos um Estado que veta a autotutela, que promete ser inafastável a qualquer lesão ou ameaça de lesão, mas que fecha com marcas, que reduz com marcas. Isso é algo que, no mínimo, é incoerente. E a OAB, para que fique o registro, vem com a atuação bastante combativa de todo o sistema da ordem, porque, na verdade, isso, para além de prejudicar os advogados, prejudica a sociedade, que é em nome de qual a gente trabalha. Então, o judiciário, voltando para cá, tem, de fato, esse assoberbamento. O CPC trouxe várias formas de se resolver coisa no campo extrajudicial. A exemplo, consignação em pagamento. Consignação em pagamento não precisa mais ir para a justiça. Tem um procedimento todo extrajudicial. A uso capião, uma forma originária de aquisição da propriedade, pode ser feito na esfera administrativa, inventário, partilha, isso não é nem mais novidade, emancipação, retificações, divórcio. O divórcio pode ser feito na esfera administrativa. Porém, o 733 do CPC traz um pequeno requisito lá, que, com todo respeito, merece nossa reflexão um pouco mais crítica, que é o requisito da consensualidade. Diz, olhe, vocês podem se divorciar, pegando a nova sistemática de não trazer tudo para o judiciário, porque nós já temos muitas coisas aqui, resolvam isso na esfera administrativa, desde que seja consensual. E aí fica a reflexão. De fato, o requisito da consensualidade é absoluto ao ponto de penalizar o casal, que até então não existe essa consensualidade, a ter que ir para a justiça, porque a preço de hoje, como é que nós estamos? Quer se divorciar, pode ser na esfera administrativa, perante os cartórios, ou na esfera judicial. Claro que cada um tem seus requisitos, mas aí a gente não tem tempo aqui para estar abordando, e delimitou o tema em outro aspecto. Mas, se for consensual, apenas é que você vai ter essas duas vias. Porque, se for litigioso, só lhe resta a via judicial. E agora eu mostro a vocês porque a gente fez aquela construção histórica, para mostrar que o casamento começou com toda a lógica do sacramento, que era indissolúvel, o Estado foi evoluindo para poder mostrar às partes que, olha, não se divorciem, passe 3 anos separados antes, depois foi para 2 anos, para 1 ano, para, enfim, nós temos o divórcio direto, reconhecimento do direito potestativo. E se é um direito potestativo, por que eu só posso exercê-lo na justiça? Por que eu não consigo exercê-lo diretamente nos cartórios? Sem o requisito da consensualidade. Dentro de todo esse debate, agora em 2009, nós tivemos um provimento do TJ de Pernambuco, trazendo a hipótese do divórcio impositivo. Uma medida semelhante foi copiada para o Maranhão, e essa era a tendência, essa ia saindo para todos os estados, dizendo basicamente o seguinte, olha, quer se divorciar, independente de consenso ou não, se não tiver filhos, se não tiver incapazes, etc., venha para o cartório, através desse provimento do divórcio impositivo, você vai fazer a sua averbação lá para registrar esse divórcio, tá certo? Questões de partilhas de bens, alimentos, guarda, tudo isso fica reservado à esfera
judicial. Assim como já é também quando existe consensualidade. Então, nesse aspecto, não tem nenhuma mudança. A única coisa que você poderia abordar de imediato era a questão do nome, se ia voltar para o nome de solteiro, ou ia ficar com o nome de casado, inclusive já possibilitando a alteração do nome ali mesmo, se você tinha sua certidão de nascimento naquele cartório, ou mandando um ofício para o cartório competente. Aí nasceu a figura do divórcio impositivo. Perceba, isso nasceu a partir de um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Obviamente que se a gente tem que fazer duas análises sobre esse provimento. Do ponto de vista formal, a gente consegue invocar um caminhão de críticas. Do ponto de vista material, aí as coisas já mudam. Mas do ponto de vista formal, é naturalmente inconstitucional esse provimento, uma vez que o divórcio, pessoal, envolve direito civil. E o artigo 22 da Constituição Federal diz: compete privativamente à União legislar sobre dois pontos, isso primeiro, está teu vademecum todinho, direito civil, processo civil e assim vai. Então, direito civil é competência privativa da União, justamente para que a gente não interfira no pacto federativo e nós temos uma isonomia federativa. Perceba, o cidadão da Paraíba não consegue fazer em divórcio impositivo. O de Pernambuco iria conseguir. Então, isso era outra crítica que se invocava. Então, o divórcio impositivo mexia em direito civil, direito de família, direito registral, que também é competência privativa da União. Já imaginaram se cada estado pudesse estar prevendo e criando atos registrais novos? Seria, com todo respeito, uma bagunça. A gente precisa de uma padronização. E sofri algumas críticas do ponto de vista material, mas aí está muito ligado à má-fé. E eu costumo sempre dizer o seguinte, professor Rodrigo, tudo que a gente vai falar, a gente tem que falar dentro do campo da boa-fé. Porque aí se alguém vem e diz, mas se a parte tiver de má-fé, meu amigo, se a parte tiver de má-fé, qualquer instituto que se falar muda. Qualquer palestrante que estiver falando alguma coisa aqui, está falando no campo da boa-fé. Se você vai lá e dá a pitada da má-fé, mudou toda a sistemática. E aí no campo da má-fé se dizia, olha, uma parte pode fazer o divórcio impositivo e cancelar de imediato o plano de saúde da parte contrária, que de repente está passando por algum tratamento e precisava daquele auxílio. Ou a parte pode fazer um divórcio impositivo silenciando sobre uma condição de incapacidade da parte contrária. De repente está em coma. Mas percebam, campo da má-fé. E a gente tem que atuar sempre no campo da boa-fé, tá certo? Para além dessas críticas, tá certo? O Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação também desse ano. Eu separei aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o número dela, é o número 36/2019, recomendando a revogação desses provimentos, seja de Pernambuco, seja de Maranhão, e recomendando que todos os demais tribunais de justiça não editem provimentos semelhantes a esse, justamente acolhendo essas críticas do ponto de vista formal. Mas para além dos vícios de inconstitucionalidade e etc., nós já temos um projeto de lei, que foi inclusive idealizado pelo IBDFAM, foi entregue lá no Senado Federal, está com o senador Rodrigo Pacheco, é o projeto 3457/2019. Você consegue consultá-lo facilmente no site do Senado, mas já adianto que é basicamente o provimento do TJ de Pernambuco com algumas pequenas adequações, tá certo? De nomenclatura, e esse projeto de lei visa acrescentar o 733-A no CPC, porque o 733, na sua redação originária, fala do divórcio extrajudicial, mas exige o requisito da consensualidade. O 733-A, se vier a ser aprovado da forma como foi proposto, ele vai permitir essa mesma modalidade de divórcio, mas retirando ou mitigando o requisito da consensualidade. Mas aí percebam, pessoal, nós temos uma série de aspectos positivos com esse divórcio impositivo. Em primeiro lugar, consagração da autonomia da vontade. É aquela história, eu não quero o Estado na entrada do meu casamento, nem na saída. O Estado não pode dizer o dia ou com quem eu quero ou pretendo me casar, e também não pode dizer como o dia que eu quero me divorciar.
Então, se a própria Constituição Federal já garantiu o seu divórcio um direito potestativo, direito de extinguir uma situação, matrimônio, independente da vontade da parte contrária, se nós temos um judiciário que está abarrotado, nada mais justo de a gente tirar mais essa demanda do judiciário, e é importante que se diga que, não obstante isso não está na justiça, é essencial, tanto o provimento como o projeto de lei exige isso, a presença do advogado ou do defensor público. Isso não é um mero capricho da classe. Nós que militamos sabemos da importância de ter um advogado para orientação, esclarecimento, para trabalhar de forma preventiva. Nós sabemos que nosso campo de atuação não se resume apenas àquilo que está na justiça. Pelo contrário, a parte prévia à justiça é, sem dúvida, uma crescente muito forte na advocacia, e esse procedimento vai precisar de advogado igualmente. Nós temos também, pessoal, com o divórcio impositivo, como corrigir alguns caprichos pessoais. E aí o professor Rodrigo tem mais experiência para falar nisso, porque é o seguinte: lá em João Pessoa, para se casar, você pode escolher várias igrejas, mas para se divorciar, passa quase todos por ele, tá certo? É a pessoa que mais acaba matrimônios lá na cidade, mas, enfim, a gente compreende, são ócios do ofício, não é isso, professor? A gente tenta até reconciliar, mas as partes não querem, vamos exercer o nosso mistério, né? Então, muitas vezes, pessoal, as partes querem burocratizar o fim do matrimônio por meros caprichos, dizendo: eu não assino, eu não vou comparecer à audiência. Veja, eu não estou dizendo que o divórcio não vai acontecer diante dessas burocracias, mas não vamos negar que dificulta. Basta ficar trocando de endereço, a citação vai várias vezes, para depois pré-edital, nomear curador dativo, enfim. Basicamente, nos divórcios, porque a ação de divórcio é um combo, né? A ação de divórcio é um combo. Até na hora de cobrar, vocês têm que ficar ligados nisso. Porque a ação de divórcio, ela extingue o matrimônio, ela regulamenta a guarda, ela regulamenta alimentos, ela regulamenta direito de visitas, ela regulamenta o uso do nome, fala de partilha de bens. É um combo, tá certo? É um combo. Então, veja, pode cobrar por cada uma das ações, depois você dá um desconto, porque vai reunir tudo numa só, tá certo? Isso é como o Rodrigo faz. E aí, veja, nesse aspecto, vocês vão ter como melhorar situações de caprichos pessoais. A parte não quer simplesmente, e aí abre aspas, dar o divórcio por qualquer motivo emocional que seja, a outra vai lá no cartório e faz de forma impositiva e unilateral. Nós temos também aqui uma forma de minimizar questões de violência domésticas. Pessoal, em situação de violência doméstica, o fenômeno da violência doméstica é uma crescente, infelizmente, é uma crescente. Por mais que a gente venha combatendo, a poetisa ontem foi muito feliz quando falou da força da mulher, da importância da mulher, mas, inegavelmente, elas sofrem violência doméstica. Isso é uma coisa que, se a gente começa a perceber essa realidade, fica mais fácil de combatê-la. É melhor do que colocá-la para debaixo do tapete. E numa situação de violência doméstica, primeiro, não há como você ter consensualidade no divórcio, porque não faz nem bem para as partes estarem conversando, traz riscos à integridade física ou à própria vida de uma das partes. Então, numa situação de violência doméstica, o divórcio impositivo entraria muito bem, porque você resolve já o fim do matrimônio daquelas partes, sem colocar em risco uma ou outra. Além do mais, pessoal, isso é algo que já acontece na esfera judicial, porque até quando o divórcio ele é litigioso, e aí você entra com aquela ação que é um combo, como a gente já falou, a coisa que primeiro vai ser resolvida é o fim do matrimônio. Porque isso é a única coisa que as partes acabam concordando. Porque não tem como discordar, eu não preciso da autorização da parte contrária, é direito potestativo. Eu posso discordar sobre partilha, dizer que o bem é particular, ou que o bem veio de herança, ou que o regime de bens é outro. Posso dizer que eu não consigo pagar aquele alimento que está sendo pleiteado, ou que eu faço questão pela guarda, seja unilateral, seja compartilhada, ou que eu não posso perder meu nome de casado, porque eu construí minha carreira profissional sobre aquele sobrenome. Tudo isso se debate, se discute e é controvertido e conflituoso nas ações de divórcio. Mas o fim do matrimônio não. Autorizando o magistrado, inclusive, a resolver isso já numa primeira audiência, lá à luz do 356 do CPC,
que é o julgamento antecipado parcial de mérito. Parcela do mérito já está pronta para julgamento. E se julga de imediato com cognição exauriente, não é sumária. Cognição exauriente é justamente um dos requisitos para a formação da coisa julgada. Se a parte não entrar com agravo por instrumento daquilo, já fica imutável. Inclusive, não é o caso porque é direito potestativo, mas é uma situação que caberia até execução, se a parte recorresse à execução provisória, porque o agravo por instrumento não tem efeito suspensivo por força de lei, ou se não recorrer à execução definitiva. Lembrando que nesse exemplo não cabe, porque o divórcio não precisa se executar. Partindo-se dessas premissas, não obstante a revogação do provimento, é que o IBDFAM fez essa proposta desse projeto de lei, acolhendo todos esses aspectos positivos, para que a gente traga para o ordenamento jurídico o divórcio impositivo ou unilateral, que eu trouxe para vocês ficarem com a reflexão. O instituto é bom ou é ruim? Veja, na minha concepção é bom, mas a minha concepção não é a correta, é apenas a minha. E aí cada um vai formar a sua. Eu diria para vocês apenas o seguinte, para que fique claro. Eu sou um entusiasta do casamento. Acho o instituto importante, assim como da união estável. E o divórcio, pessoal, ele não vem para acabar famílias. Ele não vem para acabar a sociedade ou casamentos e etc. O divórcio vem corrigir uma situação de cônjuges que está vivendo ou sobrevivendo sem afeto, sem amor, sem esperança ou sem motivos para estar juntos. Então, diferente do que se propaga, acredite, o divórcio ele é um instrumento de felicidade e não de infelicidade, porque se o casal toma essa atitude de se divorciar, é porque chegaram numa maturidade suficiente para entender que juntos não conseguem mais conviver. Então, cabe ao Estado entender e respeitar a autonomia da vontade para dizer, olha, vou facilitar a execução desse instrumento, não porque a gente não seja favorável ao casamento, mas porque nós não somos favoráveis à infelicidade. E talvez com a execução desse instituto, quem saiba você não constitua uma união estável, ou fique solteiro, ou case novamente, a liberdade é sua, não compete ao Estado estar falando sobre isso. Então, meus caros, com essas pequenas palavras, a gente vai finalizando, agradecendo ao convite, mais uma vez, para estar numa mesa dividida com palestrantes brilhantes, dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui. Cajazeiras eu já conhecia, estou vindo aqui com maior frequência, já ministrei alguns cursos, inclusive nesse mesmo auditório, sempre com excelente receptividade, que é característica do paraibano, do sertanejo, é característica essa que a gente deve exaltar, deve ter orgulho, como já foi dito aqui por todos os palestrantes que me antecederam, e digo a vocês, esse evento que aqui está acontecendo marca a história da advocacia do sertão, e vocês estão fazendo parte desse momento histórico, então, meus parabéns para todos vocês. Muito obrigado. Dividir esse palco com o professor Diego, com o professor Rodrigo Toscano, com a doutora Adélia, e aliviado porque meus alunos estão naquela ponta e a cada comentário dos palestrantes eu olhava para ele para dizer, está dentro da linha que a gente trabalha, está tudo em ordem. Então, mais uma vez, agradecer aos palestrantes, agradecer ao OAB e parabenizar por um painel tão produtivo que é tratar de direito de família e direito das sucessões. Muito honrado com todos vocês. Muito obrigado. Eu só queria registrar também a honra de presidir esse painel com 3 assumidades do direito civil e também estender o meu agradecimento ao Conselho Federal, ao AB Paraíba, através de Paulo Maia e do meu amigo João de Deus, ao AB Cajazeiras, através de Johnny Pereira. Eu estou vendo aqui alguns colegas de OAB, de presidência de subseções, doutor Jacques, doutor Marcílio, acredito que doutor Fred está ali também. A honra que nos foi dada de presidir esse painel ficará na história também
de nossas subseções. Muito obrigada e passo a palavra agora ao mestre de cerimônia, que dará continuidade ao evento. Antes de encerrarmos o painel, convidar o presidente da OAB Paraíba, Dr. Paulo Maia, que fará uma convocação a todos os encontristas deste evento. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Estão gostando do encontro? Muito bem. O Encontro Nacional da Advocacia do Sertão não é um encontro apenas teórico. Nós também estamos aproveitando o ensejo para fazermos determinadas abordagens para realidades presentes que estamos vivendo na sociedade e na advocacia. Ontem, fora do evento, a Comissão de Ação Social da OAB levou presentes para uma associação de pais de crianças autistas aqui em Cajazeiras. E não sei nos estados de vocês, mas a Paraíba ostenta um infeliz score. É o 5º estado onde mais se assassinam mulheres. É o 5º estado da federação onde há mais homicídios de mulheres. E hoje, ao meio-dia, na área dos estandes, haverá um ato público contra o feminicídio. Este ato eu quero convidar todos vocês, perder uma meia horinha do almoço, mas a presença, basta você estar presente, não precisa dizer nada, mas só em você estar lá significa que você tem uma posição contra. A violência é uma chaga que engole a todos, é um espiral que quem entra dificilmente sai. Então é inaceitável que ainda no século XXI, o conceito de homicídio, e alguns aqui sabem muito bem, eu quando fiz faculdade não havia feminicídio, era só homicídio. Uma involução, ainda que haja dentro do espírito da lei, buscar tutelar a pessoa mais vulnerável, para nós é inaceitável que se assassine mulheres por serem mulheres. Só para vocês terem uma ideia, eu só descobri o sentido da palavra misoginia com 48 anos de idade, eu tenho 50. Quando eu descobri que misoginia significa alguém odiar o outro só porque é mulher, aquilo não me passou pela cabeça. E a OAB da Paraíba, ela criou um órgão, estamos alterando o regimento, e este órgão foi colocado como órgão da OAB, a Rede da Sororidade. Aqui temos presente a coordenadora da Rede da Sororidade, que é a doutora Chica Leite. Por favor, Chica, fique de pé só para que possamos ver. A presidente da Comissão de Ação Social, a doutora Magda Schultz. Por favor, Magda, fique de pé também. Representando a Comissão da Mulher Advogada. Então, sinteticamente, eu queria convidar a todos e a todas para o meio-dia, aqui na área dos estandes, fazermos todos juntos uma rede de sororidade por parte das mulheres e uma rede de solidariedade, para que a Paraíba saiba que a advocacia não comunga com a violência e, sobretudo, com a violência contra a mulher. Muito obrigado. Em tempo, retornar a palavra ao diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da Paraíba, doutor Diego Cabral, que fará o lançamento da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Escola Superior de Advocacia da Paraíba, inovador, aqui para o sertão paraibano. Pessoal, vejam só. Dispensar o bom dia a todos, porque a gente acabou de sair da tribuna, mas agora num momento mais informal, mas marcando um ato importante da gestão do presidente Paulo Maia, da gestão da Escola Superior de Advocacia, acolhendo um apelo, um conclame da Advocacia do Sertão, capitaneada pelo vice-presidente João de Deus, por sua diretoria aqui, Johnny, Hernani, Jéssica, à frente da ESA, nós, entendendo a necessidade que o braço acadêmico da OAB tem, e o braço acadêmico da OAB é exercido através da Escola Superior da Advocacia, que me trazia um pequeno incômodo, presidente, porque em que pese a escola ela ser da Paraíba, nós
estávamos pecando e a gente precisa reconhecer isso, tá certo? Eu acho que a gente cresce quando assume nossos erros. No setor da interiorização, em que pese a gente trazer vários cursos para as subseções, estava faltando uma especialização que a gente vinha sendo cobrado e achou por bem atender esse pedido, porque a advocacia merece, a advocacia sertaneja é igual a todas as outras e merecia a presença da escola, e pensando nisso a gente vai trazer de forma até histórica a primeira pós do sertão. É curioso que a lembrança que a escola está fornecendo para o evento, ela tem uma frase que é muito marcante. Ela vai dizer o seguinte: olha, o direito se transforma constantemente. Se não segue seus passos, serás cada dia um pouco menos advogado. E é sob essa filosofia que a gente entende que a necessidade de capacitação ela é perene. As pós da Escola Superior de Advocacia, ela tem uma marca em específico. É porque a ESA fala em nome da ordem. Então, a gente consegue fazer um casamento muito suave entre teoria e prática, para que, de fato, os alunos e as alunas, que em sua maioria são advogados, e aí vocês se sintam em casa, porque na ESA vocês estão em casa a partir do sistema da UAB, a gente consegue congregar alunos que acabaram de se graduar, acabaram de chegar na ordem, vêm com a juventude, com a atualização enorme, mas muitas vezes sem experiência, pelo fato de que os cursos, de um modo geral, na graduação, não nos preparam para a advocacia. E a gente seleciona um corpo de docentes, e aí dos mais diversos lugares, daqui, de Sousa, de João Pessoa, de Campina, de outros estados, que vão estar compondo o time da pós, justamente para passar essa experiência necessária. Além do mais, nós temos uma troca de conhecimento muito forte, porque nós temos também advogados já mais experientes, que querem se atualizar, querem se reciclar, mas tem muito a nos ensinar, pela experiência de vida, pela experiência forense, e esse ambiente cria uma sinergia importante para a assimilação do conteúdo e faz da pós da ESA um verdadeiro sucesso, com o qual a gente compartilha com vocês a partir da chegada no sertão, da primeira pós do sertão. Então, a partir do momento que a gente recebeu o pedido aqui da subseção, que nós levamos para a presidência, Paulo de imediato determinou que a gente fizesse todos os esforços necessários para que isso se concretizasse, porque ele tem um olhar sensibilizado para a advocacia do sertão, sabe que os advogados aqui merecem, e de pronto a gente começou a trabalhar, e é por uma questão de justiça não está aqui, porque precisou se resolver nesse momento. Mas o coordenador da pós, Leandro Carvalho, que é conselheiro, é um advogado conhecido por todos, excelente professor, pensa muito bem na esfera acadêmica, se empenhou com unhas e dentes para que esse momento acontecesse. Infelizmente não pôde estar presente, mas fica o registro do nosso sentimento de gratidão pelo trabalho por ele desempenhado, e essa vitória, essa conquista também é dele. Então, meus amigos, todos convidados para a pós da ESA, será um prazer receber vocês, e parabéns, presidente, pela sensibilidade de interiorizar a escola, porque de fato ela não é de João Pessoa, ela não é de Campina, ela é da Paraíba, ela é dos advogados, porque os advogados lá estão indiscutivelmente em casa. Muito obrigado. Eu queria, antes de falar sobre a pós da ESA, pedir desculpas à mesa, na pessoa de Adélia, Braz e Rodrigo, por não os ter saudado, né? Grande que falhei na educação doméstica de saudar a mesa e saudar todos vocês. Dizer que a OAB da Paraíba tem 11 subseções, 2 comandadas por mulheres. A Adélia é presidente da subseção de Sousa, uma cidade vizinha, próxima a Cajazeiras, também expoente nas tradições da advocacia, da cultura no nosso estado, e é hoje presidida por uma mulher que acabou de ser mãe. Ontem a Adélia saiu daqui para amamentar, são 40 quilômetros. E eu queria também homenagear todas as mulheres advogadas do sertão. A secretária-geral adjunta da subseção de Pombal, quando lá estive, falou uma coisa que me tocou e me fez perceber ainda mais. Se o advogado sertanejo já sofre, a mulher advogada sertaneja mais ainda.
Um traço característico do advogado do sertão e da advogada é se deslocar entre as comarcas para fazer a audiência. A doutora Cefra foi fazer a audiência no carro dela com o cliente. Aí o cliente olhou para ela e disse: a doutora dirige na estrada? Ou seja, ainda há um ranço cultural de que algumas coisas as mulheres não podem fazer, o que é um absurdo completo. Então, quando a gente entrega carteiras às mulheres, eu digo: olha, vocês têm um duplo desafio. Ser advogado já é difícil, ser advogada é 2 vezes mais difícil. Vocês têm que enfrentar várias barreiras, mas as barreiras são enfrentadas pela competência e pelo profissionalismo. Quando há competência e profissionalismo, ninguém nem olha o gênero, ninguém nem olha a roupa, ninguém nem olha a orientação sexual, ninguém olha nem a cor da pele, ninguém olha a tradição familiar e política. Só se vê um ser humano que está dando conta do seu recado e fazendo com perfeição e excelência aquilo que tem que ser feito. Mas nós ainda temos que enfrentar muitas barreiras e muitos desafios. Então, na pessoa de Adélia hoje aqui, que é mãe, presidente de subseção, tem que se virar nos 15, não é nem nos 30, é nos 15 segundos. Toda a minha homenagem a Adélia, à advocacia sertaneja e às bravas advogadas sertanejas, a quem quero pedir uma salva de palmas. E se essa pós da ESA vem aqui para Cajazeiras, é uma prova, sobretudo, de que a OAB procura se desvencilhar e de fazer milagres. Porque uma pós a R$ 165 é tirar de onde não tem mais o que tirar. Mas é uma preocupação de chegar aonde se precisa, aonde se deve chegar. Porque a anuidade do advogado de São José de Piranhas, de Bonito Santa Fé, São João do Rio do Peixe e o Iraúna é o mesmo valor do advogado de João Pessoa e Cajazeiras. Ou vocês pagam menos. A dignidade ela é igual. E a OAB tem que procurar se reinventar para procurar chegar aonde tem que chegar. Então, eu quero parabenizar a Diego e a Leandro, que não está aqui, por todo esse trabalho, essa preocupação de chegar com a pós-graduação a Cajazeiras e para que toda a advocacia do sertão possa se qualificar em direito civil e em processo civil. Sei que o primeiro módulo já vai ser com o professor Rodrigo Toscano. Se não era, vai ser, né, Rodrigo? Está na grade. Então, parabéns a todos, muito obrigado e demos continuidade ao nosso encontro. A seguir, a doutora Adélia procederá com a entrega de certificado aos palestrantes, ao relator deste painel, e faremos a foto oficial da mesa. Rodrigo Azevedo Toscano de Brito. Nosso muito obrigada. Nosso muito obrigada ao doutor Diego Cabral. E o nosso também agradecimento ao doutor Antônio Braz Rolim Filho. Doutor Antônio Braz também entrega o certificado à doutora Adélia como presidente e faremos uma foto única com os integrantes deste painel. Então, nossa homenagem à presidente desse painel, a doutora Adélia Marques Formiga Camboim. Em ato contínuo, o presidente da subseção de Cajazeiras, Dr. Johnny Pereira, procederá à entrega de uma lembrança da cidade e da subseção aos integrantes do painel, aqui à frente da mesa. Inicialmente, convidar a doutora Adélia para receber a sua lembrança, o Dr. Johnny Pereira, acompanhado do presidente Paulo Maia.
Dr. Antônio Braz Rolim Filho. Dr. Diego Cabral, para também receber sua lembrança. Importante registrar que também a Escola Superior de Advocacia está disponibilizando um brinde de agradecimento a todos os integrantes dos painéis que estão abrilhantando ainda mais o Encontro Nacional da Advocacia do Sertão. Dr. Rodrigo Toscano, para receber a sua lembrança do presidente da subseção, Dr. Johnny Pereira. Então, convidar para uma foto todos da mesa, acompanhado do presidente Johnny, presidente Paulo Maia, convidar o vice-presidente João de Deus, doutor Hernani Quirino, para também participar dessa foto. Aproveitando o momento da foto, reiterar o convite para o ato público da sororidade e o ato de entrega da ação da Comissão de Ação Social da OAB Paraíba na área dos estandes ao meio-dia, em ato sequencial à programação. Informar a todo o público que a festa de encerramento acontecerá na Imperial Recepções e para adquirir o ingresso basta apresentar o crachá na mesa do credenciamento. Então é necessário apresentar o crachá, retirar a entrada no ato do credenciamento, na mesa localizada ao lado do credenciamento para a festa de encerramento do 3º Encontro Nacional da Advocacia, que será animado por Valquíria Santos, Gil Mendes e Breno, artista local. A entrada é gratuita para os congressistas, precisando, portanto, apresentar apenas o crachá na mesa ao lado do credenciamento.